Deus, obrigada por esse encontro nessa noite. Obrigada por me trazer a este templo para falar com esses jovens sobre os novos desafios que aguardam esta geração. Obrigada, Senhor. Me usa agora como o Senhor programou aí no céu. Senhor, eu me rendo à Tua vontade, eu me rendo ao Espírito Santo de Deus. Me usa, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Eu não sei até onde todos os jovens dessa igreja estudam teologia e têm prestado atenção nos acontecimentos recentes. Se você não prestou atenção no que está acontecendo no mundo, eu preciso chamar a atenção de vocês. Jesus Cristo está voltando. E esta vai ter que ser a nossa mensagem daqui para frente todos os dias. Nós não vamos poder nos omitir quanto ao arrebatamento da igreja e a volta de Jesus. Nós vamos ter que nos afastar de alguns discursos, nós vamos ter que nos afastar um pouco dos nossos eventos, nós vamos ter que nos afastar um pouco dos grandes shows gospel, e nós vamos ter que ter a coragem, como arautos, ir para as ruas, ir para as praças e dizer: atenção Brasil, Jesus está voltando. E a certeza que me faz de que Jesus está voltando não é porque está acontecendo uma guerra agora lá em Israel. Este é mais um dos sinais. Mas a certeza que eu tenho que Jesus Cristo está voltando, eu quero que vocês pensem no que eu vou falar agora, é porque nunca as crianças foram tão atacadas como hoje. Eita, o que tem isso a ver com Moisés? Tudo. Quando o libertador do povo hebreu ia nascer, as crianças começaram a ser atacadas. Faraó deu uma ordem para matar meninos. Os meninos começaram a morrer. Todas as vezes que o libertador veio, ou lá no Egito, ou Joás, ou Jesus, crianças morreram. E neste exato momento, crianças estão morrendo no Brasil e no mundo. O recado está dado, o libertador está chegando de novo. Palavra profética. Quando Jesus Cristo nasceu, Herodes mandou matar crianças. Os primeiros mártires cristãos, os primeiros mártires da história de Jesus foram os bebês. Herodes não queria que o libertador nascesse e vivesse. Faraó não queria que o libertador nascesse e vivesse. Atalha se levantou contra os herdeiros do trono. E nesse exato momento o inferno se levanta contra as crianças no Brasil e no mundo. Está havendo morte de criança. Vamos começar a ligar as coisas. Está morrendo criança. É um anúncio. Jesus Cristo está voltando. O libertador está voltando. Hoje, exatamente hoje, nós estamos com 20 mil crianças sequestradas pela Rússia. 20 mil crianças ucranianas foram sequestradas. Nós temos 70 milhões de refugiados em campos de refugiados em todo o mundo. E metade dos refugiados são crianças. No Brasil hoje, 32 crianças e adolescentes são assassinadas por dia. O que está acontecendo com a humanidade? Por que as crianças estão sendo atacadas? Acredite, nós não vamos nos acomodar diante disso, mas o sinal é escatológico também. Mas eu quero falar do libertador Moisés. Eu quero falar deste menino. Faraó fica com medo que o povo cresça. E Faraó tentou de tudo para esse povo não crescer. Ele sabia que se o povo hebreu crescesse, iriam fazer uma grande revolução e ele podia perder o reino. E Faraó tem uma ideia do inferno, uma ideia extraordinária que ele teve lá do inferno. Para me impedir que o povo de Deus cresça, eu vou ter que matar as crianças. Que Deus fale ao seu coração agora. Que Deus fale com vocês agora.
Todas as vezes que o inimigo quis impedir o crescimento do povo de Deus, ele atacou crianças. Na minha nação, Satanás quer calar profetas, pastores e líderes, abortando antes de nascer. Deixa eu dizer uma coisa para jovens que estão aqui, vão dizer para vocês lá na escola, que é meu corpo, minhas regras. Vão dizer para vocês lá na escola que é o direito da mulher decidir se aborta ou não aborta. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês e vai ser papo reto. Não é meu corpo, minhas regras. Não é direito da mulher decidir se mata um ou não um bebê. O que está acontecendo é que Satanás descobriu que essa historiazinha de direitos humanos é uma forma de calar profetas, pastores e líderes. Se posicione, jovens. Faraó hoje tem uma arma poderosa para chegar a Moisés. E essa arma se chama aborto. Ei, pastor, a senhora está me incomodando. Eu não vim aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Eu vim aqui dizer para os jovens dessa geração: se posicione. O que está na barriga da mãe não é um amontoado de célula, é uma criança, é um bebê, é vida, e a gente vai ter que se levantar nessa nação. Nós podemos até nos levantar e dizer: Faraó, se quiser matar criança em outra nação, vá. Mas nessa nação cristã, você não se levanta. Nessa nação cristã, nós vamos dizer não ao aborto. Aí tem jovens crentes dizendo: mas pastora, eu não vou falar isso não, porque eu vou pagar mico. Vão fazer bullying comigo na escola, vão ficar me perseguindo, eu vou perder seguidores, vão me cancelar na internet. Deixa eu dizer uma coisa, jovens cristãos dessa geração. Os jovens cristãos primitivos, eles não tinham medo de leões. Eu vejo jovem cristão hoje com medo de pagar mico. Se posicione em defesa da vida. Se posicione em defesa das crianças. Se levante e começamos a falar a verdade. Aborto é a arma do inferno. Oh, Deus. Mas pastora, a senhora veio no culto de jovens falar sobre aborto? Sim, porque o mundo está falando com eles sobre aborto. O mundo está fazendo a cabeça deles, que é direito da mulher decidir pelo seu próprio corpo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, jovens, sobre aborto. Aborto não desengravida nenhuma mulher. Mesmo que ela aborte, ela continua mãe. Eita, a senhora exagerou não. Quando uma mulher está grávida e ela está diante do aborto, só tem duas explicações: ou ela vai continuar mãe de um filho vivo, ou ela vai ser mãe de um filho morto. O aborto não desengravida, ela continua sendo mãe. Eita, podia falar isso, pastor? Tenham coragem de se levantar. Faraó nos dias de hoje está pegando os nossos meninos com essa história de direitos humanos. E eu estou muito preocupada que tem evangélicas aderindo a um movimento chamado Evangélicas pelo Direito de Decidir. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, meninas que estão aqui. Essa história vai chegar a vocês. Mas quando chegarem para vocês para dizer que vocês podem abortar, que isso não é pecado, isso é direito, responda o seguinte: meu útero é ninho, o meu útero não é sepulcro. Deixa eu dizer uma coisa: nós estamos no planeta Terra. Atenção, fêmeas, atenção, mulheres. Quem nasceu mulher aqui? Que tem um monte de gente aí dizendo que é mulher, mas não nasceu com útero. Quem nasceu mulher aqui? Deixa eu dizer uma coisa: você está no planeta que a fêmea hospeda a vida. É regra
deste planeta. E quem criou este planeta é o Senhor Todo-Poderoso, que tudo sabe e que está no controle de tudo. Quando Ele constitui esse planeta, Ele diz o seguinte: a fêmea nesse planeta vai gerar vida. A fêmea neste planeta vai ter útero, e o útero dela vai ser ninho. Fêmeas, se vocês não querem gerar vida, vão nascer em outro planeta. Nesse planeta, nós mulheres somos geradoras de vida. Atenção, Supremo Tribunal. Atenção, Suprema Corte. Os jovens evangélicos nessa nação estão se levantando e estão dizendo que não querem a legalização do aborto. Atenção, Suprema Corte, proteja a Constituição, mas deixa eu falar com os meus meninos: aborto é crime, aborto é pecado, aborto leva para o inferno. Eu estou ao vivo? Eu estou ao vivo? Estou? Desculpa, Alexandre de Moraes. Enquanto eu tiver vida, falarei contra o aborto. Vamos voltar ao menino Moisés. Faraó, o todo-poderoso Faraó, não queria que o povo de Deus crescesse. Então ele teve a ideia: vamos matar os meninos. E por que Faraó deixa as meninas vivas? Porque a mulher não ia liderar a guerra naquela época, e porque as meninas se tornariam escravas sexuais do exército de Faraó. Não é porque ele amava meninas hebreias, não. E Faraó começa a imaginar: como é que eu vou matar os meninos sem levantar ódio do povo, para não ter uma comoção social? Ele está fazendo a mesma coisa no Brasil. Como é que eu vou matar meninos? Já sei, vou usar a Suprema Corte. Já sei, eu vou usar o Supremo Tribunal. Eu vou usar o Congresso Nacional. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Satanás não quer só matar nossas crianças. Ele quer autorização para matar nossas crianças. Ele é esperto. Satanás não quer só matar os bebês na barriga da mãe. Ele quer dizer o seguinte: foi a nação cristã que me autorizou a matar seus filhos. Isso é muito sério. Ele quer que a gente dê legalidade a ele para matar os nossos brasileirinhos e brasileirinhas que estão em útero materno. E nós vamos ter que dizer: aqui não, Faraó. Então ele quer matar os meninos hebreus de uma forma que não cause comoção. E ele começa a pensar: como? As parteiras. E ele manda chamar as parteiras das mulheres hebreias. A Bíblia fala 2 nomes, mas eu não acho que eram só 2 mulheres que faziam o parto. Eu acho que essas 2 eram as líderes das parteiras. E elas vão conversar com Faraó. Deixa eu dizer uma coisa. Sabe o que era ser parteira de escrava? Era ser ninguém de ninguém. E essas mulheres estão em casa, e de repente chega a carruagem do todo-poderoso Faraó, convidando elas para ir ao palácio, para terem uma audiência com o Todo-Poderoso. Imagina vocês em casa, você que ninguém te conhece, e para o carro do presidente, não, dele não, vamos melhorar isso aqui, para o carro do rei Charles, na tua porta, imagina, te convidando para se reunir com ele. Elas foram convidadas para ir ao palácio para ter uma audiência com Faraó. Não era todo mundo que chegava perto de Faraó. Não era todo mundo que chegava perto de Todo-Poderoso. E ele as recebe no palácio. Eu queria que vocês imaginassem essas 2 mulheres entrando no palácio. Mulheres humildes, parteiras de escravas. Imagine elas entrando naquele lugar lindo. Elas poderiam ter ficado deslumbradas com tudo aquilo, com tanto ouro, com tanta grandeza, iam ser recebidas em audiência por Todo-Poderoso, mas o poder, a riqueza, a grandeza não seduziu o coração daquelas mulheres. Vai aqui um outro recado.
Eu vejo muita gente no Brasil se vender só para ficar pertinho de um poderoso. Eu vejo muita gente negar sua identidade só por causa de um carguinho perto de um poderoso. Eu vejo muita gente vender a sua alma por causa de posição. Deixa eu dizer uma coisa: se for chamado para trabalhar com poderoso, vai, mas mantenha a sua identidade. Se for trabalhar num lugar público, vai. Se passar no concurso público, vai. Mas chega lá, que o poder, que a honra, que a grandeza, que o dinheiro não corrompa o teu coração. Pastor, você não vai tirar o microfone de mim não, né? Posso continuar, né? Deixa eu dizer uma coisa, eu não sei quando eu vou falar com vocês de novo. Eu vou falar tudo nessa noite. Jovens, Faraó olha para aquelas mulheres, duas mulheres humildes, e fala o seguinte: parteiras, o meu reino depende de vocês. Só vocês podem salvar o meu reino. Nós, Faraó, sim. Oh, majestade, o que podemos fazer para manter o seu reino? Quando vocês forem fazer o parto das hebreias, se for menino, mate-os. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, jovens. Vocês vão receber muitas ordens dessa ao longo da vida de vocês. Vocês vão ter chefes cínicos. Vocês vão ter chefes malvados. Vocês vão ter chefes com coração cheio de ódio. Vocês vão ter chefes querendo poder. Vocês vão ter chefe que vai querer passar por cima de tudo para crescer cada vez mais. E vocês vão receber ordens indevidas. E quando vocês estiverem diante de uma ordem dessa, lembre-se das parteiras, das mulheres hebreias. Ordem de Faraó não se questiona. Os pastores estão aqui, são mais teólogos que eu. Ordem de Faraó se cumprir. E se não se cumprir ordem de Faraó, é pena capital, é pena de morte. Ninguém ousava descumprir ordem de Faraó. E aquelas mulheres saem com a ordem de matar os meninos. Mas vocês leram comigo que ela sai do palácio e decide não cumprir a ordem de Faraó, mas temer a Deus. Vai ter momentos, jovens, que temer a Deus vai colocar o seu emprego em risco, vai colocar o seu cargo em risco, vai colocar a sua vida em risco, vai colocar suas finanças em risco, mas vai te garantir a eternidade, vai te garantir o céu. E elas voltam, e vocês leram a história comigo. Elas não mataram os meninos. E a gente fica imaginando como é que elas fizeram para driblar Faraó. Eu acredito que elas combinaram entre elas. A partir de agora, toda vez que uma mulher hebreia entrar em trabalho de parto, a gente vai bem devagarinho, para quando chegar lá o menino já nasceu, não deu tempo de matar. Conta-se a tradição, pastores, que para elas matarem os meninos teria que ser na hora do parto. Antes do primeiro choro, elas teriam que estrangular os meninos antes de chorar. Porque como que era o parto naquela época? O homem ficava do lado de fora da tenda esperando as mulheres, esperando o choro do menino para saber se era menino ou menina. Não tinha ultrassom, não tinha exame. E os homens estavam lá fora. Se eles escutassem o choro do bebê e a parteira dissesse: oh, morreu, eles podiam pegar as parteiras e matar as parteiras. Então elas teriam que estrangular o bebê na hora que ele estivesse saindo da barriga da mãe. Elas teriam que estrangular. Morte cruel. Faraó é cruel. Faraó é terrível. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, jovens: não flerte com o mal, não flerte com o diabo. Ele vai aparecer de vez em quando em nome de direitos humanos, em nome de lei, em nome de legalidade, e você vai dizer: é só um pouquinho que eu vou ceder. Não ceda ao mal. Satanás é cruel. Aprenda o que eu estou falando, leve isso para a vida inteira. Não
flerte com o mal, não faça acordo com o mal, não faça aliança com o mal. Tema o Senhor Deus Todo-Poderoso. E os meninos começaram a nascer. E os meninos começaram a nascer. E os meninos começaram a nascer. E Faraó começou a desconfiar daquelas parteiras. Elas não estão me obedecendo. E Faraó chama elas de volta no palácio. E elas sabiam que podiam morrer naquela audiência, porque ele descobriu que elas não estavam matando. E Faraó chega lá e fala assim: vocês não estão matando os meninos por quê? Vocês me desobedeceram? Com muita coragem elas disseram: ó grande Faraó, as mulheres hebreias são fortes, vigorosas. Quando a gente chega lá, elas já pariram. E o Faraó acreditou. Vocês nunca perguntaram, quando vocês leram essa história, por que essas mulheres não morreram? Por que ele não prendeu essas mulheres? Eu vou dizer para vocês por quê. Porque quando a gente faz a vontade de Deus, Faraó não nos pega. Eu sei o que é a fúria de Faraó. Vocês não têm ideia como Faraó quer me pegar. Vocês não têm ideia. É todo dia uma cavalaria de Faraó na minha porta. Todo dia. E vem de cavalo, e vem voando, e vem de tudo que é jeito. E Faraó quer me pegar. Eu olho para Faraó e falo: vocês não sabem o tamanho do meu Deus. Quando a gente está no centro da vontade de Deus, Faraó não nos alcança. A senhora não tem medo? Não. E se Faraó chegar na tua casa, vai me levar? Vai. E daí? Eu vou continuar glorificando o Senhor aonde estiver e dizendo: Deus é Deus, Ele ainda é Deus. Mas Faraó tem medo de vir atrás de mim, porque tem um mar vermelho e eu vou passar. E ele e o exército dele não passa. Está dado o recado, Faraó. As parteiras saem daquele lugar. E vocês leram comigo que a Bíblia registrou o nome delas: Sifra e Puá. Mas a Bíblia não registrou o nome do rei. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, jovens. Quer escrever o seu nome na história, não precisa de riqueza, não precisa de prata, não precisa de cargo. Quer escrever o seu nome na história, faça a vontade do Todo-Poderoso. Deus ficou tão feliz com a atitude das parteiras, que Deus resolveu abençoá-las com o que Ele tinha de melhor, pastor. Deus quis recompensar as parteiras com o que Ele tinha de melhor sobre a terra. O que foi que Deus deu para as parteiras? Vocês leram comigo? O que foi que Deus deu para as parteiras? Família. Uau! Vou dizer uma coisa para vocês, jovens. O que Deus pode te dar de melhor neste planeta não é concurso público, não é dinheiro, não é carro, não é faculdade, não é mestrado. O que Deus tem de melhor para nós é família, família, família. Família é recompensa de Deus, família é presente de Deus. É por isso que Satanás ataca tanto as famílias, gente. Entendam aqui o segredo. É por isso que Satanás fica inventando tudo contra a família. E nós vamos ter que nos levantar em defesa da família nessa nação. Duas mulheres anônimas, duas parteiras, mudaram a história da humanidade. É por causa daquelas duas parteiras que eu hoje sou Israel de Deus. Qualquer um de vocês pode mudar a história dessa nação, se vocês fizerem a vontade de Deus. Qualquer um de vocês, jovem, pode mudar a história da nação, se vocês estiverem no centro da vontade de Deus. Duas parteiras para salvar o menino Moisés. Mas tem uma outra mulher que entra aí na história, a mãe de Moisés. Eu quero falar com as mães nessa noite. A coragem de Joquebede
a dedicação daquela mãe. Nada adiantaria se as duas parteiras fizessem o que fizeram para Moisés nascer, se Joquebede não tivesse entendido a missão dela. Joquebede teve Moisés. Vocês conseguem entender como é que foi aquele parto? Um parto silencioso, porque não podia gritar para ninguém ouvir que estava nascendo um menino ou uma menina naquela casa. E o menino nasce, e ela olha e vê que é um menino. E agora? Oh, como eu vou esconder este menino de Faraó? Como eu vou proteger essa criança de Faraó? Eu acredito, pastores, que ali foi um arranjo familiar, marido, esposa, família, todo mundo, para proteger o menino. Aquela mulher deve ter nanado aquele menino no colo horas e horas para o menino não chorar. Quem é mãe aqui sabe que bebê de 3 meses chora alto. O que aquela mãe fez por aquele menino? O papel de Joquebede nessa história foi por causa da dedicação de uma mãe, que nós somos Israel de Deus hoje. Foi uma mãe que cuidou do libertador. Uau! E tem muita gente dizendo aí para mim: a senhora fala com tanta autoridade porque a senhora é senadora, a senhora tem um cargo, a senhora pode mudar o Brasil. Eu sou só uma mãe. Você é mãe. E você pode estar carregando no seu ventre Moisés. Pode estar nos seus braços Moisés, o profeta, o pastor que vai trazer o maior avivamento para essa nação. Você pode estar balançando um pastor que vai pregar nas ruas e as almas vão se converter nessa nação. Seu bebê pode ser Moisés. Sacode esse bebê, mãe. Larga o celular, desliga a televisão, porque Faraó está investindo contra o seu filho. E as armas de Faraó hoje, irmãs, elas são muito piores, porque ele tem estratégia. Uma das armas que Faraó está usando para pegar o seu Moisés é a ideologia de gênero. Um menino confuso na identidade nunca vai liderar um povo. Um menino confuso na identidade nunca vai ser um grande soldado de exército. Um menino confuso na sua identidade nunca vai ser um grande pregador. Acredite, irmãos, Faraó está usando outras armas hoje. Levante-se, Joquebede, não gaste tempo com besteira. Invista no seu filho, proteja o seu filho. Não subestime o exército de Faraó. Eita! Uma mãe, 2 parteiras para proteger um menino. Mas Faraó agora tem uma outra ideia. Eu não vou mandar só as parteiras. Aí Faraó sai do armário. Eles estão saindo do armário no Brasil. Eita, podia falar isso? E Faraó diz o seguinte: agora não é só mais parteira. Todo o povo, todo, que souber onde tem um menino, vai ter que afogá-lo no rio Nilo. Todo. E quem souber onde tem um menino e não matar o menino, vai ser punido. Vocês têm ideia o que foi aqueles dias? Vizinho denunciando vizinho. Vocês têm ideia de quantas mães na beira do rio Nilo gritando e os homens afogando os seus bebês? Havia dor, havia sofrimento, havia tristeza naqueles dias, havia morte. As crianças choravam, as crianças gritavam, as mães gritavam. Eu acredito que muita mãe se jogou dentro do rio Nilo para morrer junto com seus filhos. Havia sofrimento. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, pais que estão aqui. Hoje nós temos um outro rio Nilo nessa nação. Faraó está pegando os nossos bebês e está afogando num rio Nilo chamado pedofilia. Vocês não têm ideia o que está acontecendo com as crianças no Brasil, pastores, pais, mães que estão aqui. Muitos de vocês já ouviram a minha história. Eu fui uma menininha aos 6 anos de idade que fui afogada nesse rio. Aos 6 anos de idade, um soldado de Faraó me pegou.
Eu fui barbaramente estuprada aos 6 anos de idade. Eu tinha tudo para ser uma mulher derrotada. Porque a ciência explica que mais de 50% do abusado vira abusador. Eu estava numa estatística muito ruim. A maioria das crianças abusadas tem traumas para a vida inteira, tem dores para a vida inteira. Não foi fácil para mim. Mas hoje esse rio está sendo usado de uma forma que vocês não imaginam. Na minha nação tem Moisés todo dia sendo afogado nesse rio. Eu fui uma das pessoas que denunciou o estupro de bebês no Brasil. E todo mundo achou que eu estava mentindo. E agora eu venho e denuncio o estupro de recém-nascidos. Nós temos imagens de crianças de 7 dias, 8 dias. E paga-se 50 mil reais por um vídeo de crianças sendo abusada no Brasil. Um mercado bilionário. Tem poderosos envolvidos. Tem ricos envolvidos, tem juízes envolvidos, tem tráfico de criança no Brasil, e eu não minto, e nós vamos ter uma CPI na Câmara logo, vocês vão ver os números que nós vamos chegar. A pedofilia é um rio Nilo usado hoje por Faraó, para matar os nossos Moisés. O menino abusado, dificilmente será um grande líder no exército. Uma mulher abusada dificilmente chegaria a senadora, se não fosse obra e graça do Senhor Jesus Cristo. Faraó tem rio Nilos nessa nação. Há dor, sofrimento e gemido de crianças nessa nação. As crianças nessa nação estão apanhando. As crianças estão sendo assassinadas, as crianças estão sendo machucadas. Há choro nas ruas do Brasil. Nós estamos vivendo os dias de Faraó no Brasil, mas há choro de crianças também nas florestas. Nós temos 305 povos indígenas diferentes no Brasil, e ainda hoje nós temos povos que matam seus bebês quando nascem com qualquer deficiência física ou mental. Nós temos povos que quando nasce crianças gêmeas no Brasil, eles não sabem qual é a criança do bem e qual é a criança do mal. Eles enterram os 2 bebezinhos depois que nasce. Nós temos povos no Brasil que quando a mãe é solteira, eles mandam a mãe solteira enterrar o bebê, porque bebê filho de mãe solteira é amaldiçoado. E nós temos um monte de defensores de índio dizendo que isso é cultura e que a gente não pode se meter, que a gente não pode salvar essas crianças. Olha as desculpas que Faraó dá. Em 1999 eu descobri que isso era verdade. E eu comecei a lutar para salvar essas crianças indígenas. E eu sou mãe de uma das meninas que eu salvei. Está com 25 anos hoje. A minha filha, a mãezinha dela, tinha 12 anos quando teve ela. E o cacique mandou enterrar minha filha, porque a mãe dela, biológica, era mãe solteira. Vocês não têm ideia quantas crianças nós estamos salvando no Brasil. E a gente quer aprovar uma lei lá no Senado e a gente não consegue, porque os antropólogos dizem que isso é manifestação cultural e a gente não pode se meter. Eu estou me metendo. Estou sendo acusada de sequestrar crianças indígenas. Vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Jovens, eu nunca, é tudo mentira. Eu nunca sequestrei uma criança indígena. Ainda. Entenderam o recado? Eu não posso aceitar na minha nação, uma nação que se autodeclara cristã. Nesse exato momento que nós estamos aqui conversando, tem uma mãe na floresta cavando um buraco para enterrar uma criança. Moisés chora. Irmãos, eu converso com essas mães que já enterraram o bebê. Elas dizem que quando se enterra uma criança viva, ela não morre na hora, ela chora debaixo da terra. E deixa eu dizer, jovens, façam antropologia.
façam direito, ocupem a FUNAI, ocupem o Ministério Público, lutem por essas crianças dentro da lei. Não precise ir para a aldeia, mas se levante com senso de justiça e diga: a vida não pode ser menor que a cultura. Eu fico imaginando o Todo-Poderoso no céu, em pé, enquanto algumas mães indígenas no Brasil estão enterrando vivas suas crianças em nome de cultura. E eu vejo, pastores, os anjos de pé dizendo: deixa a gente descer, Jeová, deixa a gente salvar essas crianças. E Deus está dizendo: calma, a minha igreja vai se levantar. Não precisam descer, a minha igreja vai se levantar. Eu consigo ver Deus chorando no trono quando Ele vê um brasileirinho de 7 dias sendo estuprado e os anjos descendo, dizendo: agora a gente desce. Deus diz: não, a igreja de Divinópolis vai se levantar. Espera mais um pouco, os jovens vão se levantar naquela nação. Uau! Não era nada disso que eu ia pregar, mas o Espírito Santo de Deus está me dizendo que é hora. É hora da gente enfrentar Faraó nessa terra. 2 parteiras, uma mãe, 3 mulheres para salvar um menino. Mas agora vem uma jovem. E era onde eu queria chegar nessa noite. Miriam, a irmã de Moisés. E aqui, jovens, eu quero dizer uma coisa para vocês, olhem bem para mim. Nenhum projeto de redenção para a humanidade foi construído por Deus sem a participação dos jovens. Uau! Quem era Maria? Uma jovem que nela foi achado graça. Uma mulher, uma jovem bem-aventurada, escolhida para ser mãe do Salvador. Aí a gente vai lá para o outro libertador, Moisés. 2 parteiras, uma mãe, mas Deus diz: cadê o jovem nessa história? Oh. Aparece Miriam. Quem é Miriam? Irmã do menino. Quem é Miriam? A jovem naquela casa que viu a barriga da mãe crescendo. Oh, Deus! A jovem que se envolveu naquele projeto e que queria participar daquela história. E aqui eu vou contar uma coisa que talvez os pastores nunca pensaram nisso. Enquanto a barriga de Joquebede crescia, Miriam estava com um pedaço de couro na mão esticando. E ela esticava o couro. E pegava o couro de carneiro. E amassava. Esticava. Joquebede: o que tu está fazendo, Miriam? Calma, mãe. A barriga de Joquebede ia crescendo e Miriam ia amortecendo o couro, amolecendo o couro. Daqui a pouco Miriam pega um pedaço de madeira. O que tu está fazendo, Miriam? Eu estou construindo um tamborim. Oh. Sabe por que os vizinhos não escutavam o choro de Moisés? Porque quando Moisés chorava, Miriam tocava o tamborim. Moisés acordava, Miriam cantava. Moisés chorava, Miriam adorava. Cadê o tamborim de vocês, jovens? Vocês estão gastando muito tempo na internet. Aí Deus manda uma senadora doida vir dizer aqui para vocês: esquece a internet, vamos começar a construir tamborins e vamos para a rua, porque Moisés está chorando. Consegue entender, deputado? Prefeito, consegue entender? As pessoas passavam na rua e via aqueles escravos cantando dia e noite. O que está acontecendo nessa casa? Esse povo é escravo e está adorando. Eles não sabiam que eles estavam cantando enquanto Moisés crescia.
Os vizinhos, quando passam em frente à sua casa, estão escutando o quê? Netflix? TikTok? Dancinha TikTok? Que vocês saiam daqui hoje dizendo o seguinte: os vizinhos vão passar em frente à minha casa e vão ouvir os tamborins tocar. Duas parteiras, uma mãe, uma jovem tocando tamborim. E ninguém escutou o menino chorar. Mas agora não dá mais. A mãe vai lá e pega um cesto. Vocês conseguem imaginar Joquebede tecendo o cesto? Aí ela pega betume e passa no cesto. Deixa eu dizer uma coisa aqui, papai e mamãe. Dá trabalho passar betume no cesto. Dá trabalho tecer cesto. E ela ia colocar o cesto na beira do rio. Não podia ter nenhum furinho no cesto. Você está tecendo direito o cesto do seu filho, papai e mamãe que está aqui? Você está gastando tempo com o seu filho, papai e mamãe? Ou você está com preguiça de passar betume na mão, porque suas unhas foram feitas de acrílico e pode estragar? Dá trabalho passar betume no cesto. Papais e mamães, vocês vieram para o culto de jovem, mas era com você que Deus queria falar nessa noite também. Cuidado com o cesto de Moisés. Aí agora, a mamãe manda colocar o cesto na beira do rio. Epa, peraí. Justo na beira do rio, onde as crianças eram afogadas, o bebê é colocado na beira do rio? Por que, senadora? Porque Deus queria mandar um recado para você, pai. Onde tem morte, aqui vai ter vida. Onde tem tristeza, aqui vai ter alegria. Vai ser lá na escola pública onde seu filho está, que estão confundindo, dizendo que ele não nasceu menino, que ela não nasceu menina. É lá onde todos os meninos estão fumando maconha. É lá onde eles estão usando droga. Que seu filho vai crescer livre das drogas, livre da confusão de identidade, adorando o Deus poderoso. Porque onde tem morte, tem vida. Aí eu vou tirar meu filho da escola. Você não teceu o cesto, agora está pondo a culpa na escola. Acorda, papai e mamãe. Mas para pôr o cesto na beira do rio, Miriam tinha que estar junto. Se Miriam não estivesse na beira do rio, nada adiantaria o que as parteiras fizeram e o que a mãe fez. Ela estava lá. Se fosse nos dias de hoje, pastor, eu acho que Miriam estaria com WhatsApp, Instagram, fazendo live. Atenção, já estou aqui na beira do rio, o cestinho está aqui, vamos aguardar, ver o que está acontecendo. Ela estaria usando a rede social para salvar Moisés. Eu acho que ela estaria no grupo do WhatsApp, ela faria um grupo assim, Moisés e o cesto. Ela colocaria a mãe, o pai, a vizinha, todo mundo no grupo. Ela usaria tecnologia para salvar Moisés hoje. Você está usando a tecnologia para salvar crianças hoje? E Miriam fica na beira do rio. Duas parteiras, uma mãe, uma jovem. Aparece a quinta mulher. E aqui eu quero falar com as autoridades que estão presentes. Agora você vai se identificar nessa história. Aparece a princesa. Uau! E a Bíblia me fala que a princesa viu o cesto. A princesa podia ter fingido que não viu o cesto. Tem muita autoridade fingindo que não está vendo o cesto. Pode falar? Posso falar tudo? Tem muita autoridade passando pelo cesto e fingindo que ele não existe, fechando o vidro do carro,
Moisés está ali com um saquinho de bala vendendo. Moisés está ali com o rosto machucado. Moisés está ali sem sapato. E ele finge que não viu o cesto. O recado é para vocês que estão em lugar de posição nessa noite. É para você, professor, que seu aluno chegue na escola todo dia com uma marca no corpo e você finge que não vê. É para você, conselheiro tutelar, que o computador está quebrado, não tenho como fazer o relatório e você finge que não vê. É para você que está ocupando um cargo de decisão e de posição nessa cidade e está fingindo que não vê o cesto. A princesa não fingiu, ela viu o cesto. Eu quero convidar vocês a olharem para o cesto nessa cidade. Eu quero convidar vocês a olharem para as crianças nesse estado. Mas ela fez mais. E agora eu quero lembrar vocês uma coisa. Miriam lá na casa não podia fazer o menino chorar. O menino não podia chorar. Mas no rio agora o menino tem que chorar. E eu acho que ela ficava assim: chora, Moisés, chora, chora alto. A princesa manda pegar o cesto. E a princesa escutou o choro do menino. E a Bíblia me diz que ela pega o cesto. Como filha de Faraó, ela era obrigada a pegar o cesto e afogar aquele menino. Filha de rei não desobedece ordem de rei. Mas a Bíblia me diz que ela abriu o cesto. Oh Deus. E a Bíblia me diz que quando ela abre o cesto, ela se apaixona por Moisés. Vocês só vão se apaixonar pelas crianças se vocês abrirem o cesto. Abram o cesto. Nós temos mais de 30 mil crianças jogadas em abrigos no Brasil. Está aqui Sandra, minha amiga. Elas estão jogadas nos abrigos. E o exército de Faraó está indo atrás delas. Abram o cesto. Nós temos crianças em desespero nessa nação. Abram o cesto, se apaixonem e falem: a partir de agora eu tenho um compromisso com essa criança. Oh Deus. Ela abre o cesto, se apaixona por Moisés. Enquanto eu estou falando com vocês aqui, tem crianças nessa nação sendo estupradas nesse exato momento. Tem uma mãe numa aldeia nesse exato momento matando uma criança. Tem uma criança sendo traficada. Segundo este governo, não vou nem falar do outro, este governo tem mais de 50 mil crianças desaparecidas no Brasil. Aonde estão nossos Moisés? Quem levou? Por que levaram? Nós vamos buscar nossos Moisés de volta. Aonde eles estão? Foi para a indústria do sexo, foi para tráfico de órgãos, foi para rituais. Não quero saber. Eu quero Moisés de volta nessa nação. Eu quero abrir um cesto nessa nação. A princesa se apaixona. Mas se Miriam não tivesse ali esperta, inteligente, como ela ia criar aquele menino? Aí vem vocês de novo, jovens, inteligentes e espertos. Miriam vai para perto da princesa e fala: quer que eu convide uma hebreia para criar esse menino? Nesse momento, como estava Joquebede? Já pararam para pensar nisso? Joquebede estava em casa chorando. Ela não sabia o que ia acontecer com o cesto. Tinha crocodilos no rio Nilo. Tinha o exército de Faraó. Eu fico imaginando aquela mãe em casa em aflição. Daqui a pouco ela escuta: oh mãe! Oh mãe! Moisés está vivo! E a princesa está te chamando! Consegue entender a alegria de Joquebede? Consegue entender a alegria daquela família? E mas tem mais um detalhe, aqui eu encerro. Moisés quer dizer nascido.
E agora Faraó é vô de Moisés. E Moisés de vez em quando ia no palácio. E de repente Moisés corria e o vô dizia: Moisés. E toda vez que o vô dizia Moisés, ele estava dizendo: nasceu. Você está vivo. Aquele que queria matar virou vô. Oh Deus. Tem mais. Joquebede traz o menino de volta para casa. E agora Faraó põe o exército dele em volta da casa de Joquebede para proteger Moisés. Deus. Porque tinha que proteger o menino, porque na rua tinha morrido um monte de menino. Aquelas mulheres que estavam bravas porque perderam seus meninos, podia matar Moisés. E agora está lá o exército de Faraó. Ninguém toca nesse menino, é neto do rei. Vocês conseguem imaginar as pessoas passando na rua e falando assim: por que esse menino está vivo? O soldado de Faraó: sei não, mas essa mulher tem uma aliança com o rei. Satanás um dia vai passar na porta da sua casa e vai dizer: por que esse menino não ficou confuso em sua identidade? Por que esse menino não está usando droga? Por que essa menina não está grávida? Por que essa menina não está se prostituindo? Alguém vai dizer: sei não, mas essa mãe tem aliança com o rei. Esse menino não é mais filho dela, é filho do rei. O que eu vim aqui dizer para vocês, jovens: Jesus está voltando. Tudo está mostrando que Jesus está voltando. Mas o plano de redenção de Deus para o mundo não é perfeito sem a participação ativa dos jovens. Miriam, Maria, vocês. Que Deus fale ao coração de vocês, meninos. Que Deus fale ao coração dos pais aqui que estão gastando tempo sem tecer o cesto, sem passar betume. Que Deus fale no coração das autoridades. Que Deus fale no coração dessa igreja. E o recado para essa igreja é: abram o cesto. Que Deus possa abençoar vocês. Fiquem de pé. Eu falei para vocês que quando eu tinha 6 anos de idade, um terrível soldado de Faraó me pegou. E eles achavam que tinham me afogado no Nilo. Eu fui resgatada do Nilo. Eu sou pregadora do Evangelho, eu sou senadora, eu sou advogada, eu sou pastora. Diz à esquerda que eu sou nazista, golpista, terrorista, taxista e fascista. Mas eu sou serva do Deus Altíssimo. Se tem algum jovem aqui nessa noite que, assim como eu, foi tocado por um soldado de Faraó, deixa eu dizer uma coisa: Senhor Jesus é suficientemente poderoso para curar dores e feridas. Se tem algum jovem aqui nessa noite que o exército de Faraó já te confundiu na sua identidade biológica, deixa eu dizer uma coisa: hoje é a noite de você reafirmar a sua identidade diante de Deus. Se tem alguém aqui que foi vítima de abandono, de bullying, de qualquer outro tipo de violência, deixa eu dizer, você não veio na igreja ver uma senadora louca não, maluquinha. Você veio na igreja porque Deus me tirou lá da minha casa. Eu estou cansada e com fome. Estou com fome, pastor. Estou cansada e com fome. Deus me trouxe aqui hoje. E tinha gente que achava que vinha ver uma senadora. Não. Este encontro estava marcado no céu. Eu estou com um número absurdo de jovens se suicidando no Brasil. Pastor John, o suicídio é a segunda causa de morte de jovens e adolescentes no meu país. Faraó está usando o suicídio como o maior rio Nilo nessa nação.
Se tem algum jovem que está pensando em desistir da vida, você veio aqui hoje porque ele viu o seu cesto, te trouxe aqui para a gente junto abrir o cesto e ele olhar para você e dizer: eu ainda sou Deus. Feche os olhos. Deus, obrigada por essa oportunidade. Obrigada, Deus, porque nós estamos entendendo que falta pouquinho para a gente subir e estar contigo na glória. Estamos nos preparando para o arrebatamento, mas a gente não quer ficar só dentro do templo aguardando. Nós queremos enfrentar Faraó enquanto estivermos aqui. Nós queremos lutar pelas crianças, pelos jovens, pelos adolescentes da nossa nação enquanto estivermos aqui. Nos capacita, Senhor, com as estratégias das parteiras hebreias. Nos dá coragem daquelas parteiras. Levanta nessa igreja as parteiras. Aonde estão as parteiras dessa igreja, Deus? Levante essas mulheres. Nos dê a sabedoria de Joquebede, a resiliência, o amor, a paciência, o amor daquela mãe por aquele menino. Nos dê, Senhor, a intrepidez de Miriam, a sagacidade de Miriam, a inteligência, a criatividade, a arte, a dança, a música, os instrumentos. Nos dê, Senhor, capacidade de usar os instrumentos, de usar os nossos talentos. Nos dê, Senhor, a coragem da princesa em desafiar o Pai Todo-Poderoso para salvar um menino. Se aquela princesa não tivesse aberto o cesto, eu não estaria aqui hoje como Israel de Deus. Senhor, a gente vai para o céu, mas eu quero ir para o céu com todas as crianças felizes, vivas e saudáveis na minha nação. Abençoa os pastores aqui, Senhor, que ainda não estão envolvidos com o ministério infantil. Toca no coração deles. Ó Senhor, abra o bolso deles para que eles invistam bastante no ministério infantil, Deus. Senhor, agora eu oro pelos líderes de ministério infantil dessa cidade. Eu oro pelos professores de escola dominical. Eu oro pelos ministros de louvores. Que as crianças sejam protegidas no templo. Obrigada, Senhor. Eu agora, Deus, oro pelo prefeito dessa cidade. Oh, Deus, o Senhor conhece o coração do nosso prefeito. O Senhor, essa cidade é uma cidade que tem o privilégio de ter um senador, um prefeito, um deputado estadual que tem sensibilidade. Toca no coração deles todo dia, Deus, que eles não percam essa identidade de amor ao povo dessa cidade. Dá sabedoria para o prefeito, Deus. Dá os melhores secretários para esse prefeito. Dá estratégia para o prefeito, Deus. Deus, que a gente possa escrever essa cidade na história como a cidade mais pró-criança do Brasil, a cidade mais pró-família, a cidade mais pró-vida do Brasil. Abençoa essa igreja, o ministério dessa igreja, Deus. E agora, Espírito Santo, com a autoridade que o Senhor me dá, se há algum jovem nessa noite pensando em desistir da vida, vai ali agora no banco, Deus. Para tudo aí no universo, para tudo aí no céu. Desce um pouquinho, só um minutinho, vai ali e abraça Jesus. Se tem algum jovem com identidade confundida, vai ali agora, restaura a identidade. Ó Deus, obrigada por essa igreja. Eu te louvo, Deus, e te agradeço. E eu acho que eu cumpri minha missão. Obrigada. Eu dei o recado que o Senhor queria para o povo que está aqui nessa noite. Obrigada, Senhor Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu acho que tem muitas denominações aqui, mas duas eu tenho certeza: a Assembleia de Deus Semeando Paz e a Igreja Verbo Vivo. Líderes de duas grandes igrejas. Pastores, abram o cesto todo dia. Não desistam das crianças. Dá trabalho,
Elas fazem muita bagunça. Elas não dão dízimo e não dão ofertas, mas são cordeirinhos. Pastores que estão aqui, quando Jesus Cristo se encontrou com Pedro após a ressurreição, Jesus Cristo perguntou para Pedro: tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus Cristo respondeu para ele: apacenta? Não foi ovelhas, pastores, vão ler Bíblia, pelo amor de Deus. Jesus Cristo disse primeiro: apacenta os meus cordeiros. Na segunda vez ele disse ovelha. Na terceira vez ele disse ovelha. Mas primeiro, cordeiro. Pastores, eu vim aqui dizer para vocês: apacentem os meus cordeiros. Porque Faraó não está medindo esforço. Faraó não está medindo estratégia. Faraó está de olho nos seus cordeiros. Mas a gente vai sair daqui hoje dizendo: eu vou abrir o cesto. Que Deus abençoe essa igreja. Jovens, que Deus abençoe vocês. Não sei se era isso que vocês queriam, mas eu dei o recado. Deus está precisando de vocês. Falta pouco. A gente se encontra lá no céu logo, logo. Deus abençoe vocês.